Olá pessoal, meu nome é Josué, atualmente sou MCP em .NET. Na videoaula de hoje estaremos abordando os assuntos sobre string e a imutabilidade das strings, né? E como está resolvendo isso utilizando o objeto do String Builder. Então, para a gente começar, eu criei um projeto aqui dentro do Visual Studio, um projeto console, só para a gente estar ilustrando esses conceitos, tá? Então, antes de começar a falar sobre a string, eu queria mostrar como que os objetos funcionam, porque eu acho que é aí que está muita parte dessa confusão. O pessoal acha que as strings funcionam exatamente como os objetos, quando você atribui uma variável que já existe a uma outra e começa a alterar os valores. Então, só para a gente ilustrar, eu vou criar uma classe aqui, aluno, só para a gente estar podendo ver esse primeiro conceito na forma como os objetos trabalham. E aí depois a gente aborda a forma das strings, porque eles têm uma pequena diferença aí, nós vamos ver. Apesar dos dois serem tratados como objetos, né? Tanto a string quanto uma instância aqui da minha classe aluno, apesar deles serem objetos, nós vamos ver que eles trabalham um pouco diferente. Então, eu vou criar aqui só uma propriedade padrão para a gente poder ilustrar. Vou chamar aqui de nome. Então, é uma classe aluno com uma propriedade nome somente. Ok. Então, eu vou consumir ela aqui no meu programa principal, né? Eu vou criar aqui uma classe aluno. E vou atribuir a ela, aquela propriedade que nós criamos, um nome qualquer. Vou chamar isso aqui de João. Ok, feito isso, vou criar uma nova instância da classe aluno, chamar de A2, sendo que eu vou atribuí-la a A1. Nesse ponto aqui, o que eu fiz na verdade? Eu apenas fiz com que a variável A2 aponte para a mesma referência de A1. Ou seja, se eu vier aqui agora e alterar o valor da propriedade nome do objeto A2, consequentemente eu estou alterando o mesmo valor para onde A1 também aponta. Ou seja, se eu escrever aqui no console o valor de cada um, nós vamos poder ver que eles vão estar com os mesmos valores. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e imprimir o nome de A1 e posso imprimir o nome de A2. Vou botar aqui entre strings só para ficar um pouquinho mais organizado. Ok, então vamos ver, olha. Quando ele passar aqui por essa linha, os dois vão estar valendo ano. No começo vale em João o valor, tanto que eu posso até imprimir aqui antes também, né? Só para vocês verem, olha. Nesse ponto, os dois objetos estão com os mesmos valores. Aqui. Quando eu altero, os dois passam a valer esse segundo valor. Então, vamos botar para rodar e vamos consultar os valores de cada objeto. Vamos só colocar aqui um informativo para a gente saber que aqui é a parte dos objetos. Ok. Vamos rodar nossa aplicação para ver qual o resultado disso aí. Tá lá, olha. No primeiro momento, os dois valem João. Após a minha alteração, os dois passaram a valer Ana. Logo, se a gente imprimir aqui o valor de hash de cada objeto, nós vamos conseguir ver que eles continuam apontando para os seus mesmos endereços de memória. Ou seja, se nós viemos aqui agora e imprimirmos, ao invés desses valores, nós optarmos por imprimir o hash de cada objeto, nós vamos ver que no primeiro momento e no segundo, aqui embaixo, eles apontam para o mesmo endereço de memória. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e pegar o hash do objeto 1. Por exemplo, uma propriedade, né? Posso vir aqui e pegar do
objeto 2. Então vamos escrever aqui 1 e aqui o 2. Então vamos imprimir antes e depois. Vamos reparar que todos vão apontar para o mesmo endereço. Olha lá, desde o começo, quando eu atribuí o primeiro valor, e depois quando eu atribuí o segundo valor. Esse comportamento vai mudar quando nós formos ver a string, que é agora o nosso próximo objetivo. Então, os objetos são assim. Sempre que você associa, né, um objeto ao outro, os dois passam a apontar para a mesma referência. Nesse caso, ele não criou um novo endereço de memória para A2 e apontou para ele. Na verdade, ele simplesmente apontou para o mesmo endereço de memória de A1, quando nós fizemos isso aqui. Então, agora vamos mostrar como funciona as strings. Que esse comportamento ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Então eu vou colocar aqui, escrever string, só para a gente poder separar quando nós exibimos lá no console. Então a ideia aqui é o seguinte: se eu tenho uma variável string S1, um determinado valor aqui dentro, ABC, e eu venho aqui agora e faço S2 receber S1, ok. A mesma ideia lá do objeto. Só que agora, se eu altero aqui o valor dessa minha segunda variável e coloco 1, 2, 3, ele, na verdade, cria um novo endereço de memória automaticamente e faz S2 apontar para esse endereço. Logo, S1 continua valendo ABC nesse exemplo e S2 passa a valer 1, 2, 3. Se nós imprimirmos as duas variáveis aqui no console, nós vamos chegar a essa conclusão. Então, eu vou imprimir S1 e logo aqui abaixo vou imprimir o S2. Ok. Só escrever aqui para ficar um pouco mais claro, né? S1 e S2. Nesse ponto, nós vamos ver que S1 vai valer ABC, que foi esse valor inicial que nós atribuímos, e quando chegar nesse ponto, S2, apesar de ser atribuído aqui em cima, vai estar valendo 1, 2, 3, devido a essa atribuição que nós fizemos. E conforme eu falei, nesse caso, como ele não vai apontar para a mesma referência, na verdade, ele até vai apontar nessa linha onde está o cursor aqui. Porém, quando eu atribuo um novo valor para S2, ele simplesmente cria automaticamente um novo endereço de memória e faz com que S2 aponte para lá. Nós vamos ver isso quando nós imprimirmos o código hash. Então, inicialmente, vamos só imprimir os valores para a gente poder ver como é que eles estão se comportando. Olha, antes de eu alterar, eles vão estar valendo o mesmo valor e após, cada um vai conter valores diferentes. Ao contrário dos objetos aqui de cima, onde os dois apontaram para a mesma alteração, né? Então vamos lá, vamos rodar isso daqui. Olha lá, no primeiro momento, as strings estão valendo ABC, conforme nós já esperávamos, né? Atribuímos aqui e mandamos imprimir. Logo em seguida, olha, quando eu alterei o S2, ABC continuou apontando para aquele endereço de memória seu antigo e o S2 passou a apontar para um novo endereço. Vamos imprimir o código hash, que isso vai ficar um pouco mais claro. Vejam bem. Esse é aquele desenho que nós colocamos lá no blog, naquela explicação que nós colocamos, onde entra um gráfico, é exatamente nessa questão aqui das strings que a gente se refere. Então, vamos agora imprimir o código hash de cada um aqui, para vocês verem como vai ficar. Olha, se eu vier aqui agora e imprimir o hash de S1 e o hash de S2, nós vamos ver que nesse ponto eles vão estar no mesmo lugar, vão estar apontando para o mesmo endereço. Aqui abaixo, quando eu alterar o valor de S2, nós vamos ver que o S1 vai continuar apontando para o seu endereço antigo e S2 terá um novo endereço de memória. É aqui que entra toda essa questão aí de imutabilidade de string, como é que você pode alterar, não pode alterar. É justamente isso. Na verdade, ele cria um novo endereço e abandona o endereço antigo. Então vamos lá, vamos botar para rodar. Aqui, olha lá, tá lá. No primeiro momento, as duas variáveis apontam para o mesmo endereço, tanto S1 quanto S2. Após eu alterar o valor de S2,
S1 continua apontando para o seu endereço antigo e S2 começa a apontar para o seu novo endereço de memória. E os valores, consequentemente, cada uma fica com o seu. Tá? Então, sempre que você precisar de alguma forma concatenar strings, trabalhar com um número grande de concatenação, o ideal é a gente usar o nosso objeto String Builder. Porque reparem, se nesse caso aqui você estivesse fazendo alguma coisa como concatenação de strings, por exemplo, se você viesse aqui e ao invés de ter essa atribuição para S2, você simplesmente chegasse aqui e fizesse S1 recebe S1 mais BCDEF. Nesse caso, segue o mesmo problema do anterior. Ele vai criar uma nova área de memória para S1 e essa memória antiga, onde só tinha o ABC, ficará perdida, sem ter como mais ninguém referenciá-la. Nesse caso, ela vai ficar esperando o Garbage Collector passar, se nós aplicarmos esse exemplo. Então, sempre que você precisar fazer alguma coisa nesse sentido, concatenando muitas strings, o ideal é que você use o objeto String Builder. A ideia dele é simplesmente essa, é você poder estar concatenando uma série de strings sem poder estar perdendo muita performance aí de memória, né? Sem alocar muitos objetos na memória e acabar ficando sem referenciá-los. Pode causar aí um certo custo para a sua aplicação. Então, olha só, o String Builder ele funciona de maneira bem simples. Basta você criar aqui uma instância dela, da classe String Builder, e simplesmente dar append nos valores que você deseja concatenar. Veja só, ele tem aqui um método chamado append. E aí aqui você vai colocando todos os valores que você deseja concatenar dentro de uma variável, né? Por exemplo, você poderia ficar aqui agora appendando vários valores. E depois, para sair com esses valores para uma variável, basta simplesmente você chamar o método toString do String Builder. Você pode vir aqui e dar um toString. Pronto, essa variável S3 vai estar valendo a concatenação de ABC, DEF, GHI. Então, vamos só escrever aqui no console uma separação para que a gente possa estar ilustrando esse conceito. Vamos rodar. String Builder. Opa, tem que escrever lá no console, né? A gente acabou não escrevendo aqui o valor da variável. Escrever aqui. Tá lá, ó. O valor de S3 foi a concatenação daqueles três valores. Nesse caso, eu não tive perda de memória, não tive alocação desnecessária e, em princípio, eu não preciso esperar o Garbage Collector passar para estar me liberando recursos de memória. Tá? Então, o String Builder, só uma curiosidade dele aqui para a gente finalizar, é a forma como ele trabalha. Por exemplo, se eu vier aqui e fizer um for, eu consigo ver isso melhor. Então, por exemplo, se eu fizer aqui um for de 1 até 100 e eu começar a concatenar valores dentro desse meu String Builder, nós vamos ver que ele começa a aumentar o tamanho inicial dele, o qual ele foi inicializado. Então, por exemplo, se eu vier aqui, colocar um breakpoint aqui nesse ponto e colocar para rodar, vou mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Olha só, se eu venho aqui, parou no breakpoint já, né? E eu começo a abrir aqui o meu String Builder, vejam, ele ocupa hoje 9 posições com os valores que eu já coloquei e a capacidade dele seria aqui de 16. Vejam bem, vou começar a rodar o meu algoritmo e essa capacidade de 16 vai aumentar conforme ele chegar nela. Então, por exemplo, se eu passar algumas vezes por esse for e for consultar lá o tamanho dele, mandar abrir, olha lá, a capacidade dele já foi para 32. Então, se eu continuar no for, vocês vão ver que conforme eu fico aqui, a capacidade dele vai aumentando, de acordo com a demanda, né? Conforme eu vou precisar concatenando valores, ele vai aumentando a sua capacidade. Olha lá, agora se eu pedir para ver, já foi para 64. Vendo? Então, essa é uma das grandes vantagens do String Builder. Ele vai crescendo dinamicamente
conforme você vai precisando concatenar mais e mais valores. Tá? Então, fica aí a dica. Tentem usar sempre esse string builder quando precisarem concatenar um grande número de strings. Tá? Então, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Obrigado a todos. Até a próxima.